Bom, começar, antes de entrar no pensamento do Gramsci propriamente dito, é interessante a gente ter uma noção um pouco de que foi a vida dele, a breve vida dele na Itália, né? Que ajuda um pouco a contextualizar e entender os dramas pelos quais o pensamento do Gramsci teve que se desenvolver, né? O Gramsci nasceu no dia 22 de janeiro de 1891, numa família pobre, né? O pai dele foi preso, acusado de peculato, quando ele era muito novo ainda. Então, a vida inteira, né, a juventude inteira dele, ele foi sustentado pela mãe, que era costureira, sempre com uma saúde muito debilitada, né, que inclusive é o que depois vai ocasionar a morte prematura dele, agravada pela prisão posterior dele. O Gramsci consegue, em 1911, uma bolsa de estudos para estudar literatura em Turim, mas por motivos de saúde ele não consegue terminar o curso, ele fica até 1915, mas é o momento que ele tem contato, né, com a intelectualidade italiana. Então, Benedetto Croce, né, o pensamento, enfim, dos autores italianos da época que estavam se destacando, né, o Labriola, várias personalidades que ele cita bastante nos seus cadernos, que ajudaram ele nesse processo de formação intelectual, os primeiros contatos dele com o hegelianismo, né, e posteriormente vão virar um objeto de crítica para o Gramsci, né. Nos cadernos ele vai exaustivamente submeter esses autores a uma revisão crítica. E já muito cedo também ele começa a militar no Partido Socialista Italiano, em 1913. Né? Já no ano seguinte, em 1914, ele passa a escrever para o jornal local do Partido Socialista, em Turim, que era o Il Grido del Popolo, né? O Grito do Povo. E 2 anos depois se torna também coeditor do Avante. Né? Então ele se destaca muito rápido como publicista dentro da organização e é puxado, né, para essa tarefa de coedição do jornal do Avante, né? Que era o jornal do PSI. Mas a partir disso em 16, né, então no ano seguinte já começa o processo da Revolução Russa, 1917. O Gramsci é muito atento com esse processo, começa a acompanhar as notícias, se interessa muito pela política do Lenin e da fração bolchevique e trava um processo de discussão no interior do PSI, né, da necessidade de se organizar como o Partido Bolchevique se organizava, de não dar tanta prevalência para a política parlamentar, que era o que o PSI fazia, né, e isso chega a ter, né, alguma força dentro da organização. Né? Diferente da maior parte dos partidos reformistas da época, que se distanciam muito duramente da Internacional Comunista e se demarcam no campo da Segunda Internacional, o Partido Socialista chegou a ter por muito tempo uma fração bem grande, alguns grupos que defendiam a entrada do PSI na Internacional Comunista. Né? Então esse processo também ajuda a entender por que demorou significativamente para ter efetivamente, né, a ruptura do Gramsci com esse partido. E mesmo após essa ruptura, o PSI ainda participava dos debates da Internacional Comunista na Itália. Né? Isso é bem registrado pelo livro, quem se interessar, do Marco Del Roio, que é Os Prismas de Gramsci, que debate bem minuciosamente as polêmicas do Gramsci para dentro da Internacional Comunista. Né? Já em 1919, 2 anos depois da Revolução Russa, ele passa a editar um jornal, junto com alguns camaradas do PSI na época também, que era o Palmiro Togliatti, o Tasca, enfim, alguns outros que a história não foi tão bondosa e não nos lembramos tanto, que era o jornal A Ordem Nova, né, L'Ordine Nuovo, e começa a defender a posição de que o PSI é irreformável, né, é um partido muito aferrado aos métodos parlamentares de trabalho, e, portanto, é necessário organizar uma cisão, uma ruptura e criar o Partido Comunista Italiano. Né, essa posição ainda foi muito polêmica na Internacional por algum tempo. Né? E o próprio Gramsci, né, nesses debates do jornal Ordem Nova, demora algum tempo para convencer seus camaradas, então de 19 até 21, o Gramsci vai estar nesse processo de tentar fundar o Partido Comunista Italiano. E já em 1919, então entre a criação desse jornal e a fundação do Partido Comunista, emerge, né, um grande processo grevista em Turim, na Itália, que era uma das principais regiões fabris da Itália, um processo, enfim, de greves gerais, greves de massa, que criam conselhos de fábrica, né, e começa a confirmar para o Gramsci um pouco também a validade da política bolchevique para o contexto italiano. Então, fala, é possível a gente debater também aqui nos termos de soviets, no termo de tomada do poder pela classe trabalhadora, né, nos termos de transformar a guerra, o rescaldo da Guerra Mundial numa guerra revolucionária entre as classes, né, e é um processo que, infelizmente, é derrotado, né, e, inclusive, é um dos pontos de maior fortalecimento do fascismo, nessa derrota das greves de Turim.
que começam o fascismo a ser até financiado por empresas para ir lá e ajudar a quebrar a greve, ajudar a bater nos sindicalistas, né? Então esse é um processo que também ajuda a derrota do movimento operário nas greves de Turim, ajuda a lançar os elementos para fortalecimento do fascismo, que alguns anos depois chegaria ao poder, né? E ajuda, por outro lado, também a empurrar essa ala do PSI, que estava um pouco hesitante sobre a criação de um partido comunista, definitivamente em favor da proposta do Gramsci, né? Um pouco pela confirmação da validade das teses leninistas para o contexto italiano e um pouco pela observação da postura do PSI, do Partido Socialista, ao longo dessas greves, né? De falta de solidariedade, apoio material, de não se engajar efetivamente na construção dessas greves, né? E aí, então, em 21 de janeiro de 1921, é fundado o Partido Comunista Italiano, né? Já no ano seguinte, em 22, o Gramsci, quando ele está na Rússia para participar de um debate da Internacional Comunista, é quando acontece a marcha dos camisas negras sobre Roma e o fascismo do Mussolini chega ao poder, né? E aí o Gramsci começa, enfim, junto com o conjunto da Internacional e do partido, ter que debater esse problema do fascismo, passa a ocupar algum espaço significativo na produção literária dele. 2 anos depois, em 24, ele é eleito deputado, né? E mais 2 anos depois, no mesmo ano de um congresso do partido que aprova as teses de Lyon, que é um documento também vale a pena ler quem se interessa pelo Gramsci, onde está um pouco bem exposto em termos de desdobramentos táticos e organizativos a concepção dele de partido, de política, né? E nesse mesmo ano ele é preso quando retorna para a Itália. O congresso, por conta da censura fascista, já foi realizado inclusive fora da Itália, em Lyon, na França, né? Por isso o nome das teses. E aí, quando o Gramsci volta para a Itália, ele é preso, apesar de ter imunidade parlamentar, né? Ela é cassada e ele é preso. Inclusive, no tribunal, né, o promotor de acusação diz expressamente na acusação ao Gramsci que é preciso fazer esse cérebro parar de pensar por algumas décadas, né? Assim, era um risco o Gramsci solto e as suas ideias, né? O Gramsci fica preso 11 anos, e nesses 11 anos é onde ele escreve, enfim, a obra mais conhecida dele, inacabada, Os Cadernos do Cárcere, né? Mais de 30 volumes de escritos, alguns que se repetem porque se reportam a coisas que ele já escreveu e que ele repensa. Então é um material bastante exaustivo, né, em termos de leitura. E depois ele é solto no dia 21 de abril de 1937, bem debilitado, apenas para morrer 6 dias depois, no dia 27 de abril do mesmo ano, né? Então essa é a breve vida do Gramsci, e aí agora eu vou começar um pouco a expor alguns dos problemas teóricos que envolvem a obra dele, né? Em primeiro lugar, acho que a gente precisa destacar o contexto da recepção do Gramsci no Brasil, né? O boom da chegada do Gramsci no Brasil envolve muito o processo da redemocratização brasileira, né? E toda uma discussão que existia na esquerda brasileira, principalmente trazida por aquela parcela da esquerda brasileira que viveu o exílio na Itália, e na Itália teve contato com o Partido Comunista Italiano e a sua leitura de Gramsci, né? E essa parcela da esquerda brasileira vem para o Brasil trazendo o Gramsci e trazendo essa leitura de Gramsci, a do chamado eurocomunismo, né? Um dos maiores expoentes disso é o Carlos Nelson Coutinho, que acho que é o mais sistemático estudioso, né? O já afinado Coutinho, né? Ele, inclusive, organiza uma edição dos Cadernos do Cárcere, que é um trabalho que, por si só, envolve enormes polêmicas, né? Muitos acusam a primeira edição dos Cadernos do Cárcere, que foi organizada pelo Togliatti, depois da morte do Gramsci, de ter algumas imprecisões, de alocar as coisas fora do lugar para distorcer a interpretação. Então tem uma enorme polêmica em torno desse debate de organizações editoriais dos Cadernos do Cárcere, né? Mas a do Coutinho, a despeito das posições dele próprios, é muito elogiada, né? Uma organização que tenta uma organização temática menos enviesada, apesar das posições que ele próprio sustentava, e com boas notas editoriais, então ajuda muitas vezes a contextualizar o que o Gramsci está debatendo, etc., né? Por outro lado, isso, enfim, o viés ideológico desses autores, né, ajudou a trazer um determinado tipo de entendimento do Gramsci, que foi muito importante nos anos de organização inicial do PT, né, que era uma leitura de que o Gramsci é um autor pós-leninista, é um autor que está percebendo que o leninismo, né, isso na interpretação deles, não funciona tão bem assim para o Ocidente, porque o Ocidente não é como a Rússia era um país czarista, era um país pouco desenvolvido, muito agrário,
e que o Gramsci, então, supostamente seria um autor preocupado em debater numa sociedade ocidentalizada, né, com a sociedade civil adensada por grandes aparelhos de hegemonia, quais são as tarefas da esquerda, e que o Gramsci teria concluído, então, que antes de se preocupar com a tomada do poder, a esquerda tem que se preocupar com a hegemonia cultural, né, como esses autores vão dizer, enfim, com o convencimento das maiorias para então, um dia muito distante, botar em questão o problema do poder político. Essa leitura, nas últimas décadas, vem sido muito combatida, né, e tem ganhado muito espaço a literatura crítica desse tipo de interpretação do Gramsci como um anti-leninista, um pós-leninista. E é, inclusive, um dos maiores pontos de contato teóricos entre a esquerda reformista e a extrema-direita, né? Porque você pegar o que a esquerda reformista fala que é Gramsci, é muito parecido com o que o Olavo de Carvalho fala que é Gramsci. Gramsci é um cara que percebeu que precisava fazer a lavagem cerebral no povo primeiro, para depois poder tomar o poder, né? E é mais ou menos essa a tese também da esquerda reformista. Enfim, deixemos o problema do poder político de lado, enquanto a gente não tem a maioria das consciências do nosso lado. Muitos autores têm criticado isso, dos mais variados matizes, né? Desde, enfim, eu não lembro o nome do Egídio, que escreveu Tirem as Mãos do camarada Gramsci, mas critica muito essa tese, né? Enfim, autores trotskistas, como no Reino Unido Chris Harman, aqui no Brasil Álvaro Bianchi, debatem muito uma outra interpretação de Gramsci, né? Edmundo Dias Fernandes. Edmundo Dias Fernandes. Edmundo? Alguns autores cubanos, enfim, tem uma discussão emergindo, né, tentando resgatar o entendimento leninista do Gramsci. E aí isso é uma coisa muito evidente para quem, enfim, dá uma folheada um pouco mais sistemática nos cadernos e vê as remissões que o próprio Gramsci faz a Lenin. Né? Em momento algum ele aponta alguma crítica ao Lenin, uma necessidade de superar o Lenin. Pelo contrário, né, naquilo que é o carro-chefe teórico do Gramsci, que é o conceito de hegemonia, ele por diversas vezes se reporta como uma criação teórica e prática do Lenin. Né, o conceito de hegemonia, primeiro criado e cunhado por Lenin, e de fato, às vezes escapa uma leitura desatenta do Lenin, mas o Lenin sistematicamente se valia desse conceito, que é um conceito, enfim, extraído da ciência militar, um conceito que existe desde a época dos gregos, para expressar o predomínio, na época, né, o predomínio de uma potência regional sobre outras cidades-estados, então essa é a origem do conceito, e passa a ser usado amplamente nos debates da social-democracia de um jeito um pouco confuso, com pouca precisão conceitual, e o Lenin, na verdade, é o primeiro a fazer a discussão do termo de hegemonia no sentido de direção político-ideológica de uma classe sobre outras, né? E o Gramsci, óbvio, vai aprofundar essa discussão, tentar esmiuçar ela, teorizar em cima dela, né? O Lenin faz um uso bem prático desse conceito, ainda que lance as bases para esse entendimento do Gramsci. Então é um pouco difícil aceitar essa interpretação do Gramsci como um pós-leninista ou um anti-leninista. Alguns conceitos muito importantes para entender o Gramsci e entender essa polêmica sobre o entendimento do Gramsci como um leninista ou como um neo-reformista, né? O Carlos Nelson Coutinho, na verdade, não gostava do termo reformismo, né? Ele falava que ele era um reformista revolucionário, que a ideia é falar o Gramsci é algo entre o leninismo e a social-democracia. Ele propõe um uso das táticas reformistas para acumular forças para uma revolução futura que virá sabe quando, né? Assim, na dia das calendas gregas. Mas esses conceitos são mais ou menos as balizas principais desse problema, né? O conceito de hegemonia e dois pares categoriais que o Gramsci usa muito, que um é Ocidente-Oriente e o outro é guerra de movimento e guerra de posição. Então eu vou tentar na exposição abordar um pouco sobre isso. Outras discussões do Gramsci sobre os intelectuais, sobre o americanismo e o fordismo, né, que ele percebe como uma reestruturação das relações capitalistas sem contestar o modo de produção, mas à luz das novas invenções técnicas, etc. São questões que eu não vou poder aprofundar tanto, seria um pouco mais exaustivo, né? Eu vou tentar me limitar a essas. Então, acho que é oportuno começar pelo conceito de Ocidente e Oriente. O Gramsci também, nisso, não é um inventor dessa polaridade. Na verdade, o primeiro a reportar essa divisão nesses termos é o Trotsky, né? Mais ou menos na época, a partir da Revolução Russa, até mais ou menos o fim dessas greves de Turim, o debate na Internacional Comunista era, bom, a Rússia é um país atrasado, ela fez sua revolução, mas ela precisa agora que a onda das revoluções socialistas se alastre pela Europa. Tinha uma grande expectativa sobre as possibilidades de uma revolução na Alemanha, que viria em socorro à atrasada e agrária Rússia.
E essa expectativa perdura até mais ou menos os anos 20, né? Apesar das derrotas na Alemanha, ainda havia um caldo pós-Segunda Guerra, pós-Primeira Guerra, de muita tensão política, de organização da classe operária, que dava alguma esperança para a Internacional Comunista. E a partir justamente da derrota das greves de Turim e desse começo do fortalecimento do fascismo na Itália, esse debate da Internacional Comunista é refeito e se começa a avaliar que a tal onda de revoluções socialistas talvez vá demorar um pouco mais e que a gente está passando agora por um momento muito duro, de uma dura ofensiva da burguesia e da necessidade de uma unidade defensiva da classe trabalhadora. É quando surge o debate sobre a Frente Única, né? Que marca bastante o terceiro e o quarto congresso da Internacional Comunista. Nos marcos desse debate, o Trotsky apresenta um relatório para o Comitê Executivo da Internacional Comunista, o SEIC, um pouco bem minucioso. O Gramsci até critica no caderno esse relatório, fala que ele é literário, bem escrito, mas dá poucas indicações de caráter prático, é a crítica do Gramsci. Mas é muito bem escrito e esboça bem alguns marcos gerais do problema da Frente Única. E lá o Trotsky lança esses termos da polêmica, dizendo, olha, a tática que nós usamos na frente oriental não poderá ser repetida do mesmo jeito na frente ocidental, né? E é onde o Gramsci vai colher essa polêmica sobre a Ocidente e Oriente. Então, qual que é mais ou menos a formulação que o Gramsci vai chegar? E aí também é preciso entender que nos cadernos o Gramsci escreve cifrado. Então, muitas vezes ele faz referências à Revolução Burguesa, e aí o parágrafo não bate, você fala, não faz sentido falar isso para a Revolução Burguesa. Aí você pensa um pouquinho, ele deve estar falando da Revolução Proletária, e relê o parágrafo e é a Revolução Proletária. Ou sei lá, ele fala filosofia da praxis, que era um termo do Labriola, que era um desses pensadores hegeliano-marxista italiano. O Gramsci critica o Labriola duramente, mas, para fins de evitar a censura, ele chama o marxismo nos cadernos de filosofia da praxis. E assim sucessivamente, né? Então, muitas vezes quando ele está falando do Ocidente e Oriente, é um jeito dele de comparar a Rússia com a Europa, né? Cifrado. E aí ele vai dizer o seguinte, ele fala... E de também fazer um contraste, isso é um parênteses meu, né, de interpretação minha, um contraste entre as sociedades pré-capitalistas e as de capitalismo instaurado já. Né? Porque mais ou menos o que ele vai falar, o Oriente se caracteriza por ter uma sociedade civil gelatinosa e um Estado muito forte, que é quem galvaniza essa sociedade. Não existem partidos, jornais, sindicatos, associações religiosas privadas, né? Existe um Estado absolutista, ligado a ele uma igreja também absolutista, e é isso que galvaniza essa sociedade civil gelatinosa. Enquanto, no Ocidente, onde o capitalismo já se instaurou, já está se desenvolvendo, né, existe toda uma rede de aparelhos privados de hegemonia. A gente vai entrar melhor em hegemonia mais tarde. Né? E a dominação da burguesia nessas situações só é exercida diretamente com violência nas situações mais críticas. Nas situações de normalidade, de desenvolvimento econômico, de possibilidade de acomodação de forças, né, o predomínio da burguesia é garantido pelo poder dos aparelhos privados de hegemonia. Né? E essa discussão do Gramsci sobre Ocidente e Oriente vai ter um reflexo para o que ele diz ser a formas de lutas principais, né, as principais táticas a adotar. E aí é onde a gente entra no conceito de guerra de posição, guerra de movimento. O Gramsci vai dizer, a guerra de movimento, ela predomina nesse contexto oriental, porque se a sociedade civil é gelatinosa, né, e existe um forte Estado que a organiza, a galvaniza, a mantém coerente, é preciso um ataque frontal a esse aparelho de Estado. Uma vez feito esse ataque frontal, derrubado esse Estado, instaurado um novo, esse novo Estado é relativamente com mais facilidade capaz de reorganizar essa sociedade. O mesmo não aconteceria no Ocidente, diz ele, porque mesmo que a gente derrube o Estado, se a gente não antes debilita toda essa rede privada de hegemonia da burguesia e constitui uma rede de hegemonia propriamente proletária, a tomada do Estado diretamente vai ser seguida por uma guerra civil na qual esses aparelhos ainda têm um predomínio ideológico, moral, político sobre a sociedade civil. Né? E aí ele postula então que para o Ocidente existe a primazia da guerra de posição, né? Essa luta, e aí ele vai usar, tem uma citação muito boa que ajuda a entender esse problema da guerra de posição, que ele vai falar que é a luta que é possível apenas após o advento de certas premissas básicas, como as modernas organizações de massa. Né? Aqui tem um ponto já para fazer um parênteses importante. O guerra de posição é um conceito que, na boca do reformismo, virou luta por cadeira no Estado. Então você fala, estamos fazendo guerra de posição aqui, a gente vai se enfiando no Estado
entendeu? E daí um dia o Estado vai ser 50% mais um da esquerda, e aí nesse dia a gente conquistou posições e pronto, né? Aí vem a revolução. O Gramsci está pensando a guerra de posições em outros termos. Para ele é muito menos importante a ocupação de assentos no Estado, no parlamento, e muito mais importante a construção dessa rede de aparelhos de hegemonia. Fortalecimento dos sindicatos, dos partidos revolucionários, do jornalismo popular, dos grêmios nos bairros populares recreativos, com um viés classista, né? Para ele, as trincheiras dessa luta da guerra de posições estão na sociedade civil, não no Estado, né? E uma vez fortalecida as condições para a tomada do poder, essa rede funciona como o embrião do novo poder, né? Então ele está pensando bastante na chave também da fórmula da dualidade de poderes, do Lenin, adaptada para o contexto ocidental. Porque se a gente for pensar também como o Lenin pensava isso, ele fala, a dualidade de poderes é um fato novo, é uma coisa muito rara que aconteceu só aqui na Rússia, né? E realmente, do jeito que aconteceu na Rússia, só aconteceu na Rússia, né? O czarismo caiu de Maduro diante da Revolução de Fevereiro e surgiu paralelo um ao outro um governo provisório burguês e os soviets, né? Isso aí não aconteceu em mais nenhum lugar, não vai acontecer de novo em mais nenhum lugar, né? A construção dessa rede de possíveis embriões de um novo Estado proletário vai se dar através do fortalecimento dos sindicatos, das comunidades de bairro e etc, né? O que não quer dizer, e isso também é importante frisar, que não haja guerra de movimento no Ocidente, não haja Oriente no Ocidente. O que eu quero dizer com isso? Para o Gramsci, esses desenvolvimentos da sociedade capitalista, esse surgimento dessa rede de aparelhos privados, não acabou com o essencial do que é o Estado. O Estado é o aparelho de violência, de dominação de classe, etc. Então, no cerne do Ocidente mora o Oriente. No cerne da guerra depois de uma prolongada guerra de posições, há a necessidade de uma guerra de movimento, né? Que enfim, é uma categoria militar um pouco complexa, porque o Gramsci usa também ela em casos muito distintos. Então, ele tanto entende a tomada do poder insurrecional como guerra de movimento, mas ele também vai entender uma greve de massas como guerra de movimento, né? Ou seja, ele também não restringe o significado de guerra de movimento ao ato revolucionário final, né? Mas ele debate justamente usando essas categorias militares, e não só essas, que essas têm alguma predominância no pensamento dele, como elas se combinam no processo de luta. E aí tem uma carta bem interessante de um camarada que foi preso com o Gramsci, que é o Atos Lisa, vou inserir na bibliografia depois no vídeo, que ele comenta, né, que justamente para o Gramsci o grande esforço teórico é pensar o papel do partido como manobrador das formas de luta, né? O papel do partido é avaliar em que momento a guerra de posição deve se converter de movimento, a de movimento se retornar a ser de posição, né? E a partir dos estágios sucessivos que a luta de classes atravessa, encontrar as melhores táticas, as melhores formas de luta para levar adiante o movimento, né? Esse conceito do Gramsci foi de guerra de movimento, guerra de posição, né, como eu comecei falando, está muito ligado à ideia de hegemonia, né? Essa ideia de hegemonia também muito abusada e maltratada pelos teóricos reformistas que estudam Gramsci. Então, assim como eles vão entender que não tem nada de Ocidente de Oriente no Ocidente, que não tem nada de guerra de movimento na guerra de posição, eles também vão entender que não tem nada de coerção e de ditadura na hegemonia. De repente, a burguesia não precisa mais da violência e ela domina só porque ela tem a dominação moral. Para o Gramsci, o problema é um pouco outro, né? Para o Gramsci, só é possível falar em hegemonia quando estão dadas já as condições da ditadura. Quando já estão dado o controle da vida econômica na mão de uma classe e, em decorrência disso, o controle do poder da violência concentrada. E, a partir disso, essa classe pode conquistar a hegemonia. Tanto que é muito comum, nos estudos de Gramsci, ouvir um termo que não é dele, que é o conceito de contra-hegemônia, né? E é muito comum também na militância, no movimento social, ouvir, né? Falar que somos forças contra-hegemônicas, construir um movimento contra-hegemônico. Esse conceito não é do Gramsci, é um conceito cunhado muito depois pelo Raymond Williams, que é um crítico cultural. E para o Gramsci o problema era um pouco outro. Quando ele fala nos cadernos sobre isso, ele, por exemplo, fala em derrubar uma hegemonia e construir uma nova. Para ele, essa luta, enquanto não se torna uma nova hegemonia, ela não é uma contra-hegemonia, uma hegemonia menor, uma hegemonia do B. Ela é uma luta social, uma classe lutando por hegemonia, mas que não a tem ainda. Ela não pode... A influência dessa classe antes da tomada do poder não é mesurada pelo Gramsci em termos de uma hegemonia,
né? O que, na verdade, é um pouco discrepante aí do Lenin, sim. Né? O Lenin vai fazer mais isso. Ele já considera na luta revolucionária a direção político-ideológica do proletariado sobre as outras camadas como um exercício de hegemonia, né? O Gramsci vai tentar resguardar um pouco esse termo para esse tipo de dominação que já se instaurou como poder político e aí sim pode, né, ter condições de ter domínio ideológico e cultural. E isso é o avesso do que os reformistas vão colocar, né? Porque ao dizer isso, o Gramsci está dizendo, enquanto não tomarmos a economia e não tivermos o poder político, não devemos ter a ilusão de que a gente vai ter domínio ideológico, político e cultural sobre a sociedade, né? E aí, nesse sentido, ele está muito alinhado com o Lenin, né, que vai sempre dizer assim, olha, se a gente esperar ter 50% mais um da sociedade do nosso lado, a revolução nunca virá. Porque nas condições normais de reprodução da sociedade burguesa, né, esses aparelhos privados de hegemonia, as condições aviltantes de vida, a necessidade de reproduzir a força de trabalho, impedem que a ampla maioria do povo se desloque no sentido revolucionário, exceto em contextos de dramáticas crises. E mesmo aí, né, isso é muito efêmero, não quer dizer que 50% mais um foi convencido, profundamente formado no marxismo e agora, né, enfim, vai entrar no Partido Revolucionário, né? Então, enfim, eu estou tentando aqui realçar algumas dessas contradições que tem nas leituras, né, predominantes do Gramsci. O outro aspecto também que eu acho que vale a pena abordar, menos categorial e mais histórico, e até porque se liga um pouco com a recomendação de leitura que eu vou fazer. Eu acho que um dos melhores, o próprio Coutinho dizia isso, né? Ele falava, o segundo melhor livro sobre Gramsci no Brasil é o livro do Álvaro Bianchi, professor da Unicamp, trotskista. E realmente é um ótimo livro, eu recomendo muito a leitura, porque ele faz um estudo histórico, então ele é um dos poucos que eu conheço que pega esses vários trechos que se repetem, se modificando, e vai estudar o que mudou, por que mudou, o que ele pensou nesse meio tempo, né? Então é muito interessante nesse sentido. Por outro lado, partilha do que me parece um problema da maior parte da literatura trotskista sobre Gramsci e sobre a maior parte das coisas, que é tentar o tempo inteiro provar que o Gramsci é um trotskista no fundo. Ah, não, no fundo é que ele não sabia direito o que estava acontecendo na Rússia, se soubesse seria trotskista. E, na verdade, apesar do Trotsky ter uma influência muito grande sobre o Gramsci no começo, né, então toda a discussão sobre americanismo e fordismo, por exemplo, reporta ao Trotsky, ele é o primeiro a formular nesses termos essa discussão, a própria discussão de Ocidente e Oriente, como eu já citei também. Por outro lado, nos cadernos, não tem um elogio ao Trotsky, é só porrada. Assim, e algumas passadas de pano para o Stalin. Né? Então, por exemplo, um contexto onde está discutindo a luta interna no partido, o Gramsci comenta, fala, o Trotsky tinha uma concepção muito militarista, ele queria acelerar por meios coercitivos a industrialização, isso desembocaria num bonapartismo e, portanto, era imperativo liquidá-lo. Né? Assim, um comentário bem duro. Ou, por exemplo, quando ele fala sobre a teoria da revolução permanente, né? Ele fala é uma teoria muito abstratamente internacionalista, a acusação que o Trotsky faz contra o Stalin de nacionalismo é despropositada, na verdade o Trotsky está errado por ser muito cosmopolita e ter pouco senso nacional. O que não quer dizer, a ver, se o Gramsci tivesse vivido muito mais, o que seria? Né? A crítica dele, por exemplo, ao Trotsky ele queria acelerar a industrialização por métodos coercitivos e isso desembocaria em bonapartismo. Então, se o Trotsky vivesse para ver a coletivização na União Soviética e o processo de industrialização soviético mais avançado, talvez ele também fizesse as mesmas críticas ao Stalin, né? O que vai muito ao encontro da tese do Francisco Martins Rodrigues, que é um comunista português, de que o Trotsky foi o primeiro teorizador do stalinismo, né? De que esses métodos de gestão do Estado, de concepção do Estado soviético, de papel do partido na transição, não são tão diferentes em um e outro. Essa polêmica à parte, que eu acho que só é importante realçar, uma vez que eu fiz a indicação de um livro que contém um pouco esse esforço exaustivo de tentar ficar provando que o Gramsci é trotskista. E um outro também autor trotskista inglês muito bom, que é o Chris Harman, tem coisa dele traduzida para o português na internet, com fácil acesso. Acho que é importante também, então, né, feitas essas apresentações mais elementares, comentar um pouco que eu acho que é muito atual, e é o que também está no livro recém-republicado do Marcos Del Roy, Os Prismas de Gramsci, o debate do Gramsci sobre a Frente Única. Né? O contexto de fundação do PCI, isso é importante lembrar, foi muito marcado por uma tensão, uma primazia de uma ala mais esquerdista do Partido Socialista, representada notadamente pelo Amadeu Bordiga. O Amadeu Bordiga é um cara que só tomou porrada na Terceira Internacional do começo ao fim.
Porque ele defendia abstencionismo nas eleições por princípio, ele defendia que em nenhum contexto tem que ter nenhuma aliança com os reformistas, era um cara bem da linha esquerdista, né, como Lenin vai denominar nessa polêmica. E o Gramsci é um cara que começa, na verdade, a ganhar muito prestígio dentro do PCI na polêmica com o Bordiga, né, e no diálogo com a Internacional Comunista para fazer valer essas novas teses que passam a pregoar a necessidade de uma frente única proletária. Só que aí vai surgir o debate na Itália. Tá bom, mas o que é frente única proletária? É uma aliança pela base? É uma aliança com os dirigentes? É uma aliança com quem? A tese do Gramsci é uma tese um pouco rebuscada, mas interessante. Ele vai falar assim, todo partido tem mais ou menos 3 elementos, né? Um elemento mais alto, dos generais do partido, os cabeças, os planejadores, os grandes quadros. Um terceiro elemento, que é a massa, é a base do partido. E um segundo elemento, e ele fala fora de ordem mesmo, que é esse elemento médio, de transição, intermediário, que faz a ponte entre os dois, né? E ele vai falar que cada partido, de cada classe, tem uma composição determinada dessas coisas que, né, uma composição perfeita. E ele vai falar, a social-democracia, ela se notabiliza por ela ter uma composição bem grande dessa camada intermediária, por exemplo, né? E os partidos comunistas se notabilizam pela tentativa de reduzir ao mínimo essa camada intermediária, de elevar o mais rápido possível essa camada intermediária à camada superior e o mais rápido possível essa camada inferior a essa camada intermediária, né, no esforço de construção de um partido de vanguarda. Só que o Gramsci vai falar, ao mesmo tempo, essa camada intermediária dos partidos reformistas é quem mais sente o impacto das vacilações da política parlamentar, da falta de iniciativa e de firmeza de suas direções. Então, antes de pensar numa aliança com esses dirigentes, nossa tarefa é pensar uma aliança com essa camada média, né? Uma política de frente única que bote em crise esse extrato médio da social-democracia e atrai ele para o nosso lado, demonstrando que quem luta efetivamente, né, pelas condições de vida da classe trabalhadora, pelo direito de greve, por salários, são os comunistas, né? Em tempos de frente única, que é o que a gente vive, né, de grande avanço da direita, e de necessidade de alguns tipos de aliança tática entre os revolucionários e reformistas em torno de bandeiras defensivas práticas, essa reflexão do Gramsci é bastante interessante, né? Porque ela, por um lado, não bota a política da tática de frente única refém da disposição das direções reformistas, né? E nem também faz uma linha meio basista, que é quase que, na verdade, a negação da frente única, que é uma interpretação que corria muito na época, de a frente única é só um jogo de palavras. A gente, no fundo, quer botar a base em crise e a gente vai, através da frente única, mostrar que as direções reformistas não topam a frente única e vai rachar a base dos reformistas. O Gramsci é um pouco mais fino, ele fala, tá, mas não é a base no abstrato, o conjunto da base, a ampla massa da base que sustenta os reformistas, né? Inclusive porque essa base é composta por setores desorganizados, por setores inseridos em setores menos estratégicos do proletariado, etc. O grande interesse do Gramsci, então, com a tática de frente única, é botar em crise essa camada intermediária. Bom, eu tentei fazer uma síntese, até porque eu imagino que a grande polêmica e discussão acalorada do dia será no próximo pensador apresentado, né? Então eu tentei também fazer uma síntese bem enxuta. Vou inserir na bibliografia também mais algumas recomendações depois para ajudar nisso e estou à disposição nas perguntas para qualquer esclarecimento ou qualquer apontamento de alguma categoria que não foi abordada que talvez gere interesse, né? Mas em síntese é isso e eu já passo aqui para o meu camarada Jones esquentar o auditório.